satisfação aí. Espero que vocês estejam bem, apesar do calor agrocatastrófico que a gente está vivendo. O debate hoje é organizado pela Contrabando Editorial e pela Autonomia Literária. O debate tem como tema o combate à extrema-direita, o combate ao fascismo nas eleições em São Paulo até Gaza. Então, pensar nessas duas dimensões dos nossos enfrentamentos políticos locais e também internacionais. Evidentemente, meu nome é Carol, desculpa, não me apresentei. Vim a convite do Aldo, como parte do Conselho Editorial da Contrabando. Agradecer também a presença aí dos convidados, das convidadas. E só de início dizer que são duas editoras absolutamente comprometidas com os temas que permeiam esse debate hoje, né? Tanto a Autonomia Literária, com a sua coleção, que envolve a obra da Clara Zetkin, do Leon Trotsky, sobre o combate ao fascismo, né? Como nasce e morre o fascismo, da Clara Zetkin, e como esmagar o fascismo, do Trotsky. E também a Contrabando tem as suas contribuições editoriais aí saindo do forno, tanto o livro da Síria, Após o Levante, do Joseph Dyer, como também esse livrinho aqui que a Hawá vai nos apresentar hoje, Na Sombra do Holocausto, Genocídio em Gaza. O Breno também é autor, né, contra o sionismo, de um livro que está sendo circulado agora pelo Brasil. Então, de início, só queria dizer que, apesar de serem dois temas que parecem não se comunicar exatamente, nós bem sabemos que o fertilizante do fascismo, historicamente, desde o século XIX, pelo menos, é o colonialismo, né? É o que essa experiência nefasta de massacre que nós estamos assistindo 24 horas por dia dos nossos celulares, das nossas telas, que está acontecendo na Palestina. E, por uma coincidência fortuita, enfim, mas que não deixa de ser simbólica, dia 7 de outubro faz um ano, né, do desencadeamento desse massacre que vem sendo assistido por nós. E um dia antes, dia 6 de outubro, é o dia do primeiro turno das eleições municipais. Então, quer dizer, são duas datas que coincidem. Embora a gente não trate exatamente do problema do que é a ingerência do sionismo no nosso país e na nossa cidade, evidentemente que isso poderia também ser tratado aí nas eleições, sobretudo as eleições majoritárias, mas felizmente nós temos companheiros aqui comprometidos com a causa palestina que vão poder também apresentar a maneira como se envolvem enquanto candidatos, enquanto militantes nessa luta. Para começar, então, chamar o Danilo Pássaro, candidato pelo PSOL, que é da Gaviões. Ele pode se apresentar melhor também. E cada um vai ter 15 minutos. A gente vai começar pelo Danilo, depois vou passar para o Breno, jornalista do site Opera Mundi, depois para a Mandi, candidata do PSTU, militante de juventude. O Adriano Diogo vai chegar daqui a pouco também, é candidato a vereador pelo PT. E a gente vai fechar aqui com a nossa companheira Hawá, que vai também apresentar esse livro, Na Sombra do Holocausto, Genocídio em Gaza, também dizer sobre a luta, né, em relação aos presos políticos na Palestina. Então, você. Valeu, Carol. Boa tarde. Primeiramente, saudar a mesa, né, e saudar todo mundo que está aqui acompanhando, quem vai nos acompanhar pelas redes sociais também. Saudar a Autonomia Literária, saudar o espaço aqui do Ateliê do Bexiga, que tem sido aberto para vários debates muito importantes para a conjuntura brasileira. Eu sou Danilo Pássaro, eu sou um cria da Brasilândia, é a maior periferia da Zona Norte de São Paulo. E a Brasilândia, em 97, ela passa o Jardim Ângela e se torna o bairro com maior taxa de homicídios do planeta. Do planeta, porque naquela época a cidade de São Paulo, se fosse um país, seria o segundo país com a maior taxa de homicídios. Então a gente estava vivendo uma situação de extrema violência urbana na Zona Norte de São Paulo. E minha mãe adotou algumas estratégias, né, para me afastar dessa realidade de violência. E uma delas foi, do lado da casa dos meus pais, tem uma igreja, a Assembleia de Deus, e a família do pastor morava aos fundos dessa igreja. Então, embora minha família não fosse religiosa, não fosse evangélica, minha mãe me deixava aos cuidados da família do pastor para que ela pudesse trabalhar. Então, por conta disso, eu acabei tendo alguma formação
cristã. Mas com 13 anos de idade, eu saio da igreja, entro para o Gaviões da Fiel. E naquele contexto, né, o Gaviões tinha uma gestão que era muito comprometida com as causas sociais e tinha uma relação muito próxima com o MST. Inclusive, ontem a gente fez um evento, né, de celebração dos 21 anos de amizade entre Gaviões e MST. E eu vivi, né, a vida, boa parte da minha juventude, boa parte da minha adolescência, né, aprendendo e me formando enquanto membro de uma torcida organizada que tinha compromisso com as causas sociais. E em 2013, eu fui enviado missionário para o Haiti. E quando eu cheguei no Haiti, eu tive aquilo que teologicamente a gente chama de expansão de consciência. Eu comecei a entender que a religião, que a espiritualidade, ela pode alimentar o espírito e a alma, mas ela não necessariamente vai colocar comida no prato. E olha, eu venho da Brasilândia, eu vi pobreza a minha vida inteira, mas a pobreza que eu vi no Haiti, de fato, fez eu virar a chave, e foi aí que eu comecei a entender que a política era o único instrumento capaz de transformar a realidade. E foi por isso que eu decidi, ali coletivamente também, dedicar minha vida na luta política. E aí, quando vem junho de 2013, eu senti que a gente precisava fazer parte daquilo, e aí quando a gente vai para as manifestações, eu reencontro, né, meus amigos da torcida, das torcidas, porque não estava só a Gaviões, em 2013, estavam as 4 grandes torcidas de São Paulo, que por conta da violência policial com as manifestações, as torcidas se juntaram para fazer um cordão na frente dos atos, né, para proteger a manifestação e enfrentar, né, o policiamento que estava muito repressivo, né? E quando eu reencontro, eu entendi que a gente poderia voltar àquela realidade de praticamente 10 anos antes, de articular as torcidas com os movimentos sociais. E foi nesse processo de articulação do Gaviões com movimentos sociais que eu conheci o Boulos e o MTST. E no ano seguinte, né, junto com uma galera que estava na USP, né, eu acabei entrando na universidade, na época eu estava na Unifesp estudando História, a gente começou a ver a necessidade de articular um movimento, uma frente antifascista, porque tinha um camarada nosso que ele tinha vivido na Espanha e ele apresentou para a gente umas experiências que ele teve, né, através do time, acho que é Raio Vallecano, né? E aí ele fazia parte da torcida Bucaneiros e tudo mais, e da Ação Antifascista Madrid. E ele apresentou para a gente a experiência das frentes de ação antifascista da Europa, e a gente achou interessante que naquele contexto, né, era importante a gente buscar construir uma frente, já que a gente já via, né, grupos neonazistas vestindo a bandeira, né, pedindo Bolsonaro presidente já em meados de 2015. E naquele contexto a gente começa a construir, né, a ação antifascista. A gente fez uma marcha antifascista em 2015 que teve mais de 1.000 pessoas, teve uma boa adesão. E por conta da minha formação anterior, né, dentro da igreja, fui estudar teologia, tudo mais, antes de fazer história eu fiz teologia, eu fui pesquisar aquilo que era conhecido como movimento de batalha espiritual, e hoje é chamado de teologia do domínio. As igrejas neopentecostais, até meados de 2014, elas eram muito fundamentadas naquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, que é uma teologia que tem um caráter e um espírito muito neoliberal. Aquela máxima neoliberal de que cada um é empresário de si próprio, eles utilizam essa mesma essência para trabalhar a fé. Ou seja, você, a partir da sua fé, a partir de fazer o que o pastor fala, a partir de seguir o que a igreja fala, você vai prosperar, você vai ser abençoado. E aí tem uma outra linha teológica que fundamenta o neopentecostalismo, que é o da batalha espiritual, que hoje a gente chama de teologia do domínio, que na minha pesquisa, eu constatei que os discursos dessa teologia poderiam se manifestar e se revelar a partir de uma capilarização das massas como um fenômeno fascista, né? E foi aí que a gente começou a defender, né? O Rick está aqui também da Ação Antifascista na época, a gente participava de palestras, de eventos, a gente dizia, se existe um grupo social no Brasil que tem grande capacidade de transformar um discurso fascista num fenômeno de massas, são os evangélicos neopentecostais. E essa ideia da teologia do domínio, né, que na época a gente chamava de teologia da batalha espiritual, também explica
né, a conexão que os evangélicos hoje têm com o judaísmo e com o sionismo, porque eles conferem, na lógica da batalha espiritual, poder aos símbolos. Porque o fascismo, historicamente, ele precisa de símbolos. E os neopentecostais se apropriaram de símbolos do sionismo, conferiram poder a esses símbolos, né, para conseguir também vender essa ideia do Estado de Israel como o povo escolhido de Deus e que vai ser referência para o povo escolhido de Deus do mundo inteiro. E essa capilarização nas periferias, principalmente, que é onde o neopentecostalismo mais cresce, onde mais cresceu nos últimos tempos, não se dá apenas pela narrativa, mas a narrativa é muito importante. Porque se a gente for lembrar, até 2014, os evangélicos e as grandes igrejas evangélicas estavam ao lado dos governos do PT, estavam ao lado do governo Lula e do governo Dilma. E por que eles estavam ao lado? Porque, como eu disse, o discurso permanente era o discurso da prosperidade. Então, quando você está num país que está numa situação de pleno emprego, e o pastor chega e prega, olha, eu estou vendo uma profecia, tem gente que vai entrar, que entrou desempregado, e eu estou vendo que na semana que vem você vai voltar com a carteira assinada, esse discurso, quando você tem um país em pleno emprego, ele pode se manifestar dentro de uma realidade. Mas quando você mas quando a crise política começa também a afetar a economia, esse discurso acaba perdendo a capacidade de se revelar na realidade. E aí as igrejas neopentecostais, elas fazem uma virada de chave de um discurso de prosperidade para um discurso de guerra espiritual que na prática se configura como uma guerra cultural. E eles conseguem fazer isso muito bem, não só pela narrativa, como eu disse, mas também a partir dos trabalhos territoriais. A partir dos trabalhos que as igrejas, em alguma medida, é inegável o trabalho social que as igrejas fazem na periferia, ocupando espaços, muitas vezes, que eram nossos, né? Que é muito importante a gente lembrar que o que as pastorais de base, o que as eclesiais de base, como que elas foram importantes, inclusive, para o surgimento, para o crescimento do PT nas periferias, e eram através das pastorais de base que a gente conseguia fazer um bom trabalho territorial também. Por isso que eu acredito muito, né, que dentro da nova configuração que a gente tem, né, de disputa ideológica, mas também da disputa, né, de poder no Brasil, entendendo também a nova configuração da classe trabalhadora no nosso país. Hoje a gente tem um país que a maior parte da classe trabalhadora está na informalidade. Se nos anos 80 você chegava numa fábrica, você conversava com 20, 30 mil trabalhadores, essa realidade não existe mais. Hoje, boa parte da classe trabalhadora, como que você vai falar com um jovem trabalhador que está com uma bag nas costas, acelerando uma moto a 90 por hora na marginal? Ou com um trabalhador que está com um desejo muito reprimido, porque, inclusive, graças às políticas de acesso ao ensino superior, conseguiram se formar na universidade, mas não conseguiram se incorporar no mercado de trabalho, por isso foram para o caminho do precarizado, foram trabalhar de Uber, estão extremamente precarizados, ficam 12 horas sentados no banco do carro, com o vidro filmado, todo fechado. Como que a gente conversa com essas pessoas? Na prática, todo mundo, em algum momento, volta para o território, volta para a comunidade. Por isso que eu acho, né, que as eleições municipais elas têm que cumprir um papel muito importante nesse sentido. Porque a partir do momento que a gente pensa as políticas públicas da saúde, que vai garantir um bom atendimento na UBS, que vai garantir um bom atendimento e que as pessoas não fiquem largadas no corredor do hospital municipal, a partir do momento que a gente no território trava uma luta pela urbanização da favela, como a gente estava comentando aqui, não só a partir das atribuições competentes a um vereador, mas articulando também com o governo federal para trazer as políticas, né, do governo Lula, via Ministério da Cidade, via Ministério da Educação, trazendo universidade para a periferia, né, trazendo a política do PRAC para a urbanização de favela, através da luta pela educação, pela melhoria das creches, pela melhoria dos EMEIs, a partir da luta, né, daquelas necessidades imediatas, existenciais e prioritárias das periferias, eu acho que a gente tem grandes condições de organizar os territórios para uma luta maior, né? E entendendo aqui o fascismo como um braço violento, odioso e opressor do sistema capitalista em momentos de crise, é necessário que a gente organize a classe trabalhadora a partir dos territórios para lutar contra o fascismo, que hoje se mostra a principal face do neoliberalismo no Brasil. Tá bom, vou concluir, obrigado. E para além, né, dessa questão
de fazer com que as políticas públicas sejam um instrumento de organização da nossa classe, as eleições de São Paulo, especialmente, têm mostrado, né, que o bolsonarismo, o fascismo com caráter brasileiro, ele não morreu. A gente sabia que não bastava vencer Bolsonaro nas eleições para acabar com o bolsonarismo, para acabar com o fascismo, e ele tem mostrado aqui em São Paulo, inclusive, através de duas caras. Então, para além da gente pensar as políticas públicas, né, um programa que vai resolver os problemas imediatos para a organização dos territórios, é fundamental que a gente tenha um compromisso com um combate radical ao fascismo, também dentro do processo eleitoral, também dentro do parlamento. E eu acho que a gente tem se colocado muito à disposição, né, de travar essa batalha. Eu acredito muito que hoje a gente vê o que é o Congresso Nacional. Lula venceu as eleições, mas tem muita dificuldade de governar porque a Câmara tem muitos interesses que, por vezes, né, por conta do fascismo, também impedem que a política e as mediações políticas que eram convencionais, né, do um republicanismo que eu considero até excessivo dos setores da esquerda, impedem de conseguir fazer com que as políticas que foram eleitas nas urnas sejam de fato executadas. E eu tendo a acreditar, eu avalio como uma tendência que as câmaras municipais sejam uma reprodução do que é hoje a Câmara dos Deputados. Então é por isso que eu acredito muito, eu espero que a gente esteja lá, para que a gente tenha, né, vereadores e vereadoras comprometidos a fazer das tribunas das câmaras municipais uma trincheira antifascista. E a história me ensina que a única forma da gente vencer o fascismo, além da organização da classe trabalhadora para lutar contra o capitalismo, do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista da luta política, o medo precisa mudar de lado. E a gente mostrou isso recentemente quando a gente juntou as torcidas e foi para a Avenida Paulista para enfrentar os fascistas que, no meio da pandemia, estavam ridicularizando as mortes por Covid-19 e pedindo a volta da ditadura. Vale lembrar, quando a gente tomou as ruas, eles saíram das ruas. Então, é fundamental que a gente se organize, né, para não só pensar as políticas públicas de transformação da realidade do nosso povo, mas também que a gente se organize para combater o fascismo a partir de uma perspectiva em que a gente precise fazer com que o medo mude de lado, né? Inclusive convencer, e eu acho que essa luta, inclusive, tem que ser dentro também dos nossos espaços, porque existem setores também que estão ainda muito vendidos num certo republicanismo, acreditando que a população também está vendida para esse republicanismo, sendo que, na verdade, a história nos ensina, né, que para combater o fascismo a gente precisa ser poucas ideias. Então, queria colocar aí à disposição a nossa candidatura. Espero que peço a todos que nos acompanhem nas redes sociais, que a gente tenha apresentado as nossas propostas para a cidade, mas também a nossa disposição de combater o fascismo na cidade de São Paulo, que tem se apresentado a partir de duas faces, e uma delas é a mais violenta, e é contra essa mais violenta que a gente quer ser mais contundente também. Tamo junto, vamos para cima. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Valeu, Danilo. Breno agora, 15 minutos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado aqui pelo convite, participar dessa atividade. Saúdo aqui todos os integrantes da mesa e, mais que todos, aos organizadores que tomaram aqui essa iniciativa. Eu vou evitar ser repetitivo em relação à excelente intervenção que o Danilo fez. E vou tentar abordar alguns aspectos que eu considero importantes na discussão atual. Primeiro, a gente tem que definir o que é fascismo, porque fascismo, dadas as circunstâncias dos últimos 8 ou 10 anos, acima de tudo, virou uma forma pela qual a gente faz o enfrentamento contra o inimigo. Mas fascismo é um conceito. Nós temos que entender historicamente o que é o fascismo, não é? Até para não nos enganarmos a esse respeito. E é possível que nós nos enganemos ou sejamos enganados a esse respeito. O fascismo é uma construção histórica determinada. Ele é uma construção histórica posterior à Primeira Guerra Mundial. Num momento em que, em função das lutas da classe trabalhadora, mas também
em função da consolidação do capitalismo, a democracia burguesa era o regime privilegiado das classes dominantes para governar. Elas descobriram que a democracia burguesa, em tempos de paz e tranquilidade, era o regime preferencial da sua hegemonia. Depois da Primeira Guerra Mundial, emerge em determinados países o fenômeno do fascismo. Emerge especialmente em países da periferia do capitalismo europeu. É o caso da Itália, que participa do bloco de países vencedores da Primeira Guerra, mas nesse bloco de países vencedores ela é usurpada dos direitos que a burguesia italiana imaginava alcançar, e a Itália é economicamente destruída pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, embora, repito, estivesse no bloco vencedor. E o outro país, a Alemanha, que tinha sido o carro-chefe do bloco que tinha enfrentado a Inglaterra e a França e perdido a guerra. A Alemanha tinha sido destroçada e era sugada pelo Tratado de Versalhes, além de ter perdido parte dos seus territórios para a Polônia e para a França. Nessas circunstâncias, as burguesias desses países periféricos consideraram que a democracia burguesa não lhes permitia cumprir nenhum dos seus dois objetivos fundamentais: reorganizar internamente o capitalismo e, segundo, recuperar as condições de disputa imperialista contra as demais nações. Por isso que é, fundamentalmente, na Alemanha e na Itália, que emerge o nazifascismo. Depois, o nazifascismo se espraiaria para outros países, mas fundamentalmente a partir do peso que o nazifascismo vai adquirindo na Itália e na Alemanha. Agora, há um segundo fator que explica a emergência do fascismo e dos regimes fascistas, que era o perigo revolucionário. Ou seja, o fascismo é um fenômeno que é responsivo à vitória da Revolução de Outubro, em 1917, e do perigo revolucionário na Europa, seja nos anos 20, seja depois nos anos 30, em seguida a crise mundial do capitalismo de 1929. É nessas circunstâncias que o fascismo emerge como uma solução europeia, uma solução em outros espaços que não europeus, de enfrentar e derrotar o risco revolucionário então existente. Nessas circunstâncias, o fascismo impõe, nos países onde foi vitorioso, a ditadura mais aberta e sanguinária do capital financeiro. O fascismo não é um fenômeno psicológico, fundamentalmente. O fascismo não é um fenômeno cultural. O fascismo é essencialmente um fenômeno de classe, uma opção consciente de setores da burguesia, quando a crise do capitalismo e os riscos de ruptura anticapitalista obrigam a burguesia, ou aos olhos de certos setores, o capitalismo se vê obrigado a transitar de regime, do regime democrático burguês para uma ditadura aberta. Nos referimos quando tratamos o fascismo clássico, o fascismo histórico. O fascismo atual, ele é uma reprodução, uma continuidade do fascismo histórico? Na minha opinião, não. Eu não utilizo o termo fascismo para o que ocorre hoje, do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista do embate cultural, é uma outra história. A gente acaba chamando de fascista até a torcida do Corinthians, porque eu sou santista, né? Não, eu estou dizendo, do ponto de vista do embate, brincadeiras à parte, a gente pode usar esse termo. Mas do ponto de vista conceitual, é mais apropriado a gente chamá-lo de neofascismo, porque ele tem fenômenos diferentes do fascismo histórico. Para começo de conversa, porque o neofascismo emerge nos últimos 15 anos sem que haja um risco revolucionário. Não há uma necessidade de mudar o regime político. Em nenhum dos países nos quais correntes neofascistas foram vitoriosas se implantou um regime fascista, comparado com os regimes fascistas existentes nos anos 20 ou nos anos 30. Nenhum desses países estabeleceu uma ditadura aberta e sanguinária do capital financeiro. Nem na Hungria, nem na Polônia, nem no Brasil do período Bolsonaro, nem durante o governo Trump, nem durante o governo Milei. Ou seja, não é o mesmo fenômeno. Por que nós temos que tomar cuidado com isso? Para nós não cairmos na armadilha para o qual Pier Paolo Pasolini alertava
há 60 anos atrás. Pier Paolo Pasolini, além de um grande cineasta, ele foi militante do Partido Comunista Italiano. E lá pelas tantas, no início dos anos 60, havia uma corrente do Partido Comunista Italiano que alertava para os riscos da reemergência do fascismo na Itália. E propunha que o Partido Comunista Italiano adotasse uma política mais moderada, que tornasse possível uma frente mais ampla, que abarcasse os setores da burguesia, os setores políticos tradicionais da burguesia, numa frente antifascista. E o Pier Paolo Pasolini cunhou a seguinte frase: com o tempo, a burguesia inventará um fascismo para poder inventar um antifascismo que acabe por domesticar a esquerda. Então, esta armadilha ela é muito importante. Ou seja, nós temos que compreender o fenômeno do neofascismo para não cairmos nessa armadilha. Na armadilha de superestimação ou de uma visão deformada do que é o risco do fascismo, do neofascismo e de como combatê-lo. O neofascismo não é um fenômeno dissociado do neoliberalismo e não é um fenômeno dissociado dos setores tradicionais, dos setores políticos tradicionais da burguesia. Nós temos visto isso na vida real. A facilidade como aqui em São Paulo, para tratarmos do tema eleição municipal, a facilidade com a qual a direita liberal restabeleceu um pacto com o bolsonarismo para construir uma frente ampla reversa contra a esquerda. É isso que representa a candidatura do Ricardo Nunes. É uma frente ampla conservadora para impedir a vitória da esquerda. Um pacto entre a direita liberal e o bolsonarismo, sem maiores problemas. Se nós analisarmos o que representa o neofascismo em termos internacionais, ou mesmo no Brasil, nós vamos ver, é claro, fenômenos que guardam semelhança com o que aconteceu no século XX. Eu registraria 3 fenômenos. Primeiro, representa uma realidade de crise profunda do capitalismo mundial. Essa crise se agrava de uma maneira acelerada a partir de 2008 e 2009. Há uma crise profunda do capitalismo mundial, uma crise profunda do sistema imperialista e a ascensão de um outro bloco de países capazes de se contrapor econômica, política e militarmente ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Então, isso é um cenário de gravíssima crise. Embora não haja o perigo revolucionário, embora o risco revolucionário não esteja em cena, há o risco de perda de hegemonia mundial do sistema imperialista, e isso pode ter graves consequências para a capacidade da burguesia mundial em preservar sua dominação a médio e longo prazo. Uma crise ainda mais acentuada do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, que o leve a perder hegemonia mundial, pode ser a porta que abre a possibilidade de um novo período revolucionário na nossa história. Nós sabemos disso e eles sabem disso melhor do que nós. Então, o neofascismo surge como uma das respostas burguesas a essa crise. É necessário defender, diante desse cenário de crise, é necessário defender em cada país e dentro do sistema imperialista a hegemonia do grande capital. Há um setor da burguesia que considera que, para fazê-lo, não é mais possível manter o regime democrático burguês nas condições anteriores. Ainda que não se proponha romper com o regime democrático burguês, é necessário torná-lo cada vez mais repressivo, cada vez mais exclusivo, cada vez mais controlado por forças alheias à soberania popular, como o Banco Central Independente, agências reguladoras. É necessário, por dentro da democracia liberal, estabelecer instrumentos cada vez mais autoritários para permitir tanto as reformas liberais que defendam a taxa de lucro do grande capital nessa situação de crise, quanto o controle de instrumentos culturais, educacionais, militares, policiais, para deter, por prevenção,
um ascenso das lutas populares, um ascenso das lutas anti-imperialistas e assim por diante. Então, esse é um fenômeno semelhante ao do século XX. Esta crise profunda do imperialismo e do sistema capitalista, embora nós não tenhamos o risco revolucionário. Nós ainda vivemos numa era contra-revolucionária. A época contra-revolucionária, aberta com o fim da União Soviética em 1991, ela continua em curso. Há uma crise do sistema imperialista que foi vitorioso na Guerra Fria, mas ainda não houve uma superação dessa época contra-revolucionária. Nós estamos imersos em uma época contra-revolucionária, e isso é bom a gente ter clareza até para medir o que propomos ou os caminhos que apontamos. Há um segundo elemento semelhante. Esta crise do sistema capitalista, ela produz a mesma psicologia social, ou uma psicologia social muito semelhante à do fascismo histórico. Essa pulsão da morte tratada por Freud na psicanálise individual e apropriada pelo William Reich para interpretar a psicologia social do fascismo. Ou seja, essa crise vai gerando na sociedade um sentimento destrutivo de largo alcance. Um sentimento pelo qual cidadãos querem destruir o sistema, mesmo sem ter ideia do que colocar no lugar. E esses cidadãos podem ser arrastados para a esquerda ou podem ser arrastados para a direita. Mas esse sentimento destrutivo emerge na sociedade, deixa de ser marginal, passa a ser um sentimento de massas que se alastra fundamentalmente na pequena burguesia, como no passado, na pequena burguesia de baixa renda, não na pequena burguesia proprietária ou nos seus altos estratos, mas fundamentalmente ele percorre toda a pequena burguesia, e esse sentimento de destruição é a matéria-prima de um discurso neofascista, como no passado também o foi. O fascismo e o nazismo emergem porque foram capazes de capturar o sentimento destrutivo, a pulsão da morte, naquela época, numa competição aberta contra a esquerda revolucionária, contra a esquerda que emergia da Revolução de Outubro de 1917, e diante de uma social-democracia paralisada frente ao fascismo, porque concebia suas estratégias em aliança com os liberais, tanto na Itália quanto na Alemanha. Lembremos sempre que Mussolini e Hitler não chegaram ao governo por golpes de Estado. Eles foram eleitos. E eleitos bancadas fascistas e nazistas, quem os nomeia para primeiro-ministro foram coalizões de forças parlamentares com a participação da burguesia liberal. No caso específico da Alemanha, um comprometimento da social-democracia com isso, do SPD alemão. O SPD alemão, em 1932, sequer apresenta candidatura à presidência da República. O SPD alemão participa da chamada Grande Coalizão, ou Coalizão de Weimar, que apoiaria Hindenburg como candidato a presidente. Hindenburg vai ao segundo turno. Na Alemanha, naquela época, o segundo turno era entre 3 candidatos, e não 2. Vai ao segundo turno contra Hitler e contra Thälmann, o candidato do KPD, do Partido Comunista Alemão. Hindenburg ganha as eleições e, em 1933, indica Hitler para primeiro-ministro. Então, nessas circunstâncias, é importante acrescentarmos que, além do fascismo à época, como hoje, ele ser capaz de atrair, de polarizar a pulsão da morte, ele se aproveita da paralisia, do consentimento, da aceitação por parte do liberalismo e até de setores do movimento operário socialista em relação à própria ascensão do fascismo na época ou do neofascismo hoje. Os setores liberais da burguesia não são capazes de combater o neofascismo, como não foram capazes de combater o fascismo no século XX. A ideia de que, para combater o fascismo lá atrás, ou para combater o neofascismo hoje, devamos ter uma frente antifascista
cuja possibilidade seja uma espécie de mínimo denominador comum que integre os liberais e, portanto, um rebaixamento do programa que a esquerda tem a oferecer às massas populares, esta ideia de que você, para poder combater o fascismo lá atrás, o neofascismo hoje, você tem que separar os aspectos políticos, os aspectos econômicos e sociais, porque é possível uma aliança com setores liberais da burguesia contra o neofascismo na defesa do regime democrático liberal, mas não é possível esse mesmo acordo num programa anti-neoliberal e anti-imperialista, e que, portanto, para estabelecer essa frente antifascista, nós devamos rebaixar o programa anticapitalista, antineoliberal, anti-imperialista, rebaixar a identidade de esquerda, porque somente isso permitiria essa frente contra o fascismo lá atrás, ou o neofascismo hoje. Esta é, na minha opinião, uma compreensão, uma leitura extremamente equivocada. A esquerda não deve rebaixar sua identidade para enfrentar o neofascismo. Na luta contra o neofascismo, a esquerda tem que intensificar sua identidade. É o momento da esquerda disputar a pulsão da morte contra o neofascismo. É o momento da esquerda apresentar às massas quais são as razões da emergência do neofascismo. Quais são os interesses de classe que o neofascismo representa. E não deixá-lo transpirar como se fosse apenas um ponto fora da curva de uma sociedade normal. Como se o neofascismo fosse uma anormalidade e que, para combater essa anormalidade, nós devemos defender uma normalidade que seria a democracia burguesa, a democracia liberal, o capitalismo na sua fase de financiarização e assim por diante. A separação entre a luta política contra o neofascismo da luta econômico-social, na minha opinião, é um grave erro, e é um erro no qual, infelizmente, nós vemos setores da esquerda, transversalmente, em diversos dos partidos de esquerda, cometendo. Não se pode enfrentar o neofascismo sem um claro programa contra o neoliberalismo e um claro programa anti-imperialista. Essa é a construção de uma esquerda com capacidade de oferecer aos povos uma saída frente a essa crise profunda do capitalismo e do sistema imperialista. A esquerda tem que tomar muito cuidado nesse atual cenário para não cair exatamente na armadilha de Pier Paolo Pasolini e acabar funcionando como uma espécie de quinta roda do carro das iniciativas da burguesia liberal em recuperar a liderança do campo conservador, que em vários países foi perdida para o neofascismo. Isso não quer dizer um discurso contra qualquer tipo de aliança com esses setores liberais. Muitas vezes essas alianças serão necessárias. Em sistemas de 2 turnos, essas alianças são sempre necessárias. É onde se disputa a eleição. Não é este o problema. Não é um problema de encontrarmos um argumento que nos leve a bloquear alianças táticas. Não é disso que se trata. Mas é de construir uma perspectiva estratégica em relação ao enfrentamento contra o neofascismo que passa não pela moderação da identidade de esquerda, não pelo rebaixamento do sarrafo programático da esquerda, mas ao contrário. Ou seja, somente é possível enfrentar o neofascismo se a esquerda assumir a hegemonia da luta contra o neofascismo. Somente se a luta contra o neofascismo for tratada como dentro da perspectiva de enfrentamento contra o neoliberalismo, contra o imperialismo. Somente se a luta contra o neofascismo for tratada como dentro da perspectiva de enfrentamento ao capitalismo e à sua crise. A esquerda precisa reconstruir um projeto civilizatório. Esse projeto civilizatório, nesta era contra-revolucionária, ao menos em termos de grandes massas, esse projeto civilizatório desapareceu.
A esquerda sustentou um projeto civilizatório ao longo do século XX. E esse projeto era o projeto da Revolução Socialista. Esse era o projeto civilizatório que a esquerda ostentava. O período contra-revolucionário, a derrota da União Soviética, retirou da esquerda esse projeto civilizatório. Houve um sentimento profundo de derrotismo nas fileiras de esquerda e uma percepção nas próprias fileiras de esquerda daquela máxima do filósofo norte-americano Francis Fukuyama, de que nós tínhamos chegado ao fim da história. Isso foi introjetado na esquerda. O que era o fim da história para o Francis Fukuyama? A democracia liberal e a economia capitalista de mercado era a última estação do trem da história. Nada existiria além disso. Isso foi introjetado por amplos setores da esquerda mundial. Portanto, o papel da esquerda passaria a ser, nessas circunstâncias, não de um outro projeto civilizatório, mas de controlar danos dentro desse projeto civilizatório vitorioso. Controlar danos significaria tentar preservar o máximo possível as conquistas da classe trabalhadora, tentar atender os interesses, os anseios, as bandeiras de grupos mais vulneráveis, interesses e bandeiras que não necessariamente tinham por si só uma natureza anticapitalista. A esquerda vai se domesticando a ideia do fim da história. E é necessário romper com isso. E eu faço um último comentário sobre o que a questão palestina tem a ver com isso. A questão palestina tem a ver com isso porque, quando o povo palestino se ergue na sua terceira intifada, no dia 7 de outubro, e enfrenta uma correlação de forças extremamente desfavorável, sob qualquer ponto de vista, porque até o dia 7 de outubro a questão palestina estava a caminho do arquivo morto da história, ninguém mais se lembrava da questão palestina. Mesmo naquelas circunstâncias tão difíceis, quando ocorre o 7 de outubro e o que viria a ocorrer nos meses seguintes, há uma mudança da correlação de forças. A questão palestina, que caminhava para o esquecimento, ela ganha, ela conquista, ela constrói uma onda de solidariedade como jamais havia ocorrido desde 1948. E o regime sionista, que é uma das pontas de lança do sistema imperialista mundial, vive um cenário de isolamento como jamais enfrentou desde a época da fundação do Estado de Israel. E, ao fazê-lo, o povo palestino, ao enfrentar o regime sionista nessas circunstâncias e mudar a correlação de forças, colocou a nu o enfrentamento contra o sistema imperialista. Colocou a nu como se posicionam os estados imperialistas, as burguesias mundiais, diante de tamanha situação de opressão. E esta terceira rebelião do povo palestino, ela volta a colocar em pauta três questões fundamentais que têm a ver com tudo aquilo que eu tentei expor anteriormente, que acho que encontra muita coincidência com o que o Danilo expôs. Primeiro, de que não chegamos ao fim da história, de que os povos podem, mesmo lutando nas piores circunstâncias, mudar a correlação de forças. Isso é um elemento vital. Segundo, que os interesses intra-imperialistas possuem contradições, mas não antagonismos. O neofascismo não é antagônico ao liberalismo, aos setores tradicionais da direita liberal. Aos setores tradicionais da direita. Não é antagônico, são contradições secundárias. O liberalismo e a social-democracia estão mais perto do neofascismo do que da esquerda. E a gente tem que ter isso claro. O liberalismo e a social-democracia estão mais perto do fascismo, do neofascismo, do que da esquerda. É um segundo ponto. E terceiro, que não é possível enfrentar os grandes problemas que hoje afetam os povos em quaisquer rincões do mundo, sem construir, nacional e internacionalmente, uma identidade de esquerda que proponha um futuro para fora do colapso ao qual o capitalismo nos condena.
é um colapso civilizacional, é um colapso social, é um colapso econômico e é um colapso ambiental, como temos visto nos últimos dias aqui no nosso país. Portanto, nós devemos olhar para a situação atual, para o enfrentamento contra o neofascismo, como uma possibilidade, não de rebaixar esse sarrafo da esquerda e sua identidade. Ao contrário, a luta contra o neofascismo é uma possibilidade histórica imperdível para reconstruir uma identidade de uma esquerda antagonista, rupturista e que apresente novamente um outro projeto civilizatório. Muito obrigado. Obrigada, Breno. Aproveito também para prestar solidariedade a você por toda a perseguição do lobby sionista, inclusive via o Poder Judiciário que você vem sofrendo. Também merece. Também merece. Também merece. Agora, Amande, Coelho, 15 minutos. Salve, salve, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer o convite, queria agradecer os debatedores aqui. Acho que esse hoje é um debate muito fundamental. Eu sou Mandi, sou candidata a vereadora, estou candidata a vereadora por uma chapa coletiva chamada Romper o Poder, Socialistas contra o Poder Capitalista, sob a legenda do PSTU. Sou militante do Rebeldia, do PSTU, e fui uma das organizadoras também do primeiro acampamento em solidariedade à Palestina que nós realizamos aqui no Brasil, que aconteceu no primeiro semestre do ano lá na USP. Então, desde esse ponto de vista, queria saudar todos os presentes aqui hoje e deixar também 2 recados, que nós temos aqui a banquinha da editora Sanderman, que é uma editora que tem diversas publicações sobre a Palestina, acho que vale a pena conferir ali depois, e vocês também podem pegar o panfleto da minha candidatura. E eu queria deixar uma menção honrosa ao nosso camarada aqui, João, que acabou de voltar da Turquia. O João, nosso militante, foi para o encontro dos estudantes pela Palestina. Acho que foi um evento internacional de grande importância também para a articulação dos movimentos sociais e do movimento estudantil. Como o próprio Breno diz em alguns debates, traça uma linha moral, certo? Existem aqueles que estão a favor da defesa da Palestina e existem aqueles que não se pronunciam sobre isso. E isso, nos tempos que nós vivemos, traça uma linha moral em relação ao qual o posicionamento político das pessoas. Mas fiquei pensando aqui sobre o que eu poderia falar nesse debate, porque são diversos temas, e como eu poderia combiná-los, tentando trazer também algumas reflexões um pouco diferentes. E pensei, por que não debater esse tema desde o ponto de vista das opressões? Porque eu, como uma jovem militante revolucionária, hoje socialista, iniciei a minha trajetória justamente pelo debate das opressões, pela militância organizada contra as opressões, pelo movimento feminista, e acredito que boa parte, talvez, dos presentes aqui hoje também tenham começado a se radicalizar através desses debates. Mas, quando nós falamos de opressão, nós pensamos em machismo, LGBTfobia, e nós não pensamos que existe um tipo de opressão hoje absolutamente nefasta, que não é secundária, que é a opressão justamente colonial, que combina a opressão nacional com a opressão racial e que é o que se abate sobre o povo da Palestina nesse momento. Então, vou tentar aqui expor um pouco esse tema, desde o ponto de vista de qual é a relação da opressão com a exploração. Vejam, eu acho que nós aqui temos que utilizar esse debate para tentar refletir sobre quais são os caminhos de libertação que estão colocados para o povo da Palestina, mas para a classe trabalhadora e os povos oprimidos do mundo em geral. Então, é desde esse ponto de vista e com a tentativa de responder essa pergunta que preparei aqui o que vou falar. Queria partir de um acordo com a metodologia de um marxista revolucionário palestino chamado Ghassan Kanafani. Inclusive, nós temos um livro do Ghassan Kanafani ali na banca da editora Sanderman por R$15. Depois vocês podem adquirir, acho que vale a pena. E o Ghassan Kanafani, quando ele vai dizer quais são os inimigos que nós enfrentamos no conflito da Palestina, eu acho que ele apresenta de maneira muito importante, muito profunda, como que nós temos que combinar essa luta da opressão e da exploração. Kanafani diz que, para a libertação da Palestina, nós temos 3 inimigos. O primeiro seria a própria burguesia palestina.
O segundo inimigo são os regimes árabes ao redor ali da Palestina. E o terceiro inimigo, evidentemente, é o Estado de Israel, com o imperialismo e os países imperialistas cúmplices do sionismo, etc. Por que isso é importante? Veja, acho que isso coloca para os movimentos sociais e para a nossa reflexão um ponto de vista que é de você combinar, de você aliar a luta contra a opressão com a luta contra a exploração. Quando falo opressão e exploração, estou falando exploração do ponto de vista das relações sociais que se dão na sociedade, então entendendo que existe duas classes sociais, proletariado, burguesia, ou também as diversas formas que nós podemos chamar isso nos dias de hoje, elite, classe trabalhadora, etc. Acho que cabem esses nomes também. Então, exploração se referindo a isso e opressão se referindo a esse sistema ideológico, político, que se volta contra os corpos, e, nesse caso específico, uma ideologia colonialista. E o Kanafani diz que essas três lutas têm que ser travadas ao mesmo tempo por um motivo. A burguesia palestina, embora ela esteja sob o jugo sionista, ela não é uma aliada do povo palestino na luta mais profunda pela sua libertação, porque ela não é capaz de enfrentar os regimes árabes ao redor da Palestina. Então, como é possível que a burguesia palestina vá até o fim nessa luta pelas liberdades democráticas, se ela não vai se enfrentar com regimes ao redor que se utilizam do sionismo para se reproduzir? De regimes ao redor que são absolutamente ditatoriais, que se ancoram no que ocorre contra o povo palestino, que se ancoram em ideologias colonialistas para se reproduzir. Então, isso é um marco muito fundamental para a gente entender que nessa luta nós temos alguns aliados e alguns inimigos. Ou, por exemplo, digo para vocês um outro motivo pelo qual esses três pontos apresentados pelo Kanafani são importantes para a gente entender a relação da opressão e da exploração. Porque os regimes árabes ao redor, eles são diversos. E têm diferentes matizes políticos. Tem aqueles que estão mais diretamente alinhados aos Estados Unidos e tem aqueles que fazem parte do chamado eixo da resistência. Só que, vejam, também desse ponto de vista, os regimes árabes do eixo da resistência não são capazes, no conflito de agora que existe, de enfrentar militarmente o que Israel está levando adiante. Eles até falam contra o genocídio, mas não se enfrentam militarmente. Então, aqui há um problema. Quem são os nossos aliados? E aqui nós temos um problema de classe. Porque os regimes políticos dos estados burgueses, quando nós vamos observar o conflito mais a fundo, nós conseguimos entender que eles não são aliados do povo palestino para que você consiga exterminar o sionismo. Não é que não são aliados pontuais numa luta de unidade de ação, mas não são capazes de levar até o fim a luta pela libertação, a luta contra toda forma de opressão. Então, vejam, eu acho que o Kanafani ele se ancora numa metodologia desse debate da opressão e da exploração, que não foi ele que inventou. É a metodologia de Marx. Quando Marx vai elaborar sobre o conflito da Inglaterra e da Irlanda, da opressão nacional, muitos acham que o Marx nunca elaborou sobre esse tema de opressões, elaborou e muito. E o Kanafani se ancora justamente nisso. Ou ainda, o Kanafani se ancora no que foram as elaborações de Lenin na Terceira Internacional, o que foram as elaborações de Lenin dentro da União Soviética, que depois, inclusive, serviram como aporte teórico fundamental para entender a luta negra, a luta racial nos Estados Unidos nos anos 30, que depois, inclusive, serviram de aporte fundamental para que o Trotsky elaborasse sobre a questão da Ucrânia em 1939, que serviram de aporte fundamental em diversos sentidos para que a gente entenda que as lutas pelas liberdades democráticas, elas estão combinadas com as lutas contra uma classe social que é a classe dominante, que hoje domina o globo inteiro e que tem distintos matizes políticos, mas é uma classe que se ancora na exploração do proletariado e dos trabalhadores. Agora, vejam, nós temos um problema aqui, gente, e um problema que não é menor. Porque essa metodologia, Marx, Lenin, Kanafani, que é a única capaz de apresentar a plena libertação do povo palestino, ela foi deixada de lado ou foi deturpada pelos movimentos de trabalhadores ao longo da história. Isso é muito fundamental. Em que sentido foi deturpada ou foi deixada de lado? Nós poderíamos simplificar aqui esse debate e dizer que existem duas vertentes. Existem aquelas que olham para o problema da opressão e da exploração que falam tudo é classe social, opressão é secundário.
E existem aquelas que falam, classe social não existe mais, aqui é só o problema da opressão. E o problema é que essas concepções políticas e essas ideologias, elas se cristalizaram em movimentos políticos dentro da história viva da luta de classes, dentro da história viva do movimento do proletariado. A concepção política que diz que tudo é classe e opressão não importa, foi chamada na história de stalinismo, que é aqueles que dizem, opressão nós debatemos depois da revolução, aqui é a classe social. Aqueles que dizem, classe social não importa, aqui é a opressão, aqui são os povos originários, aqui são as mulheres, aqui são outros setores sociais que não a classe social a qual você pertence, que explicam o modo como o mundo funciona. Esses setores nós poderíamos chamar de diversos nomes, mas para simplificar aqui o debate, eu acho que nós podemos dizer que são aqueles que, de uma maneira ou de outra, explicam o mundo hoje, não a partir do conflito que existe do embate de uma classe com outra, mas aqueles que explicam os conflitos do mundo a partir do ponto de vista de que nós temos progressistas contra conservadores, nós temos pessoas, progressistas versus reacionários, e essa concepção está imbuída em diversos partidos políticos, essa concepção está imbuída em diversos partidos políticos que existem hoje, inclusive, já vou falar um pouco mais sobre isso, e eu acho que, assim, quando nós debatemos isso, os jovens perguntam, mas você está debatendo um tema do passado, isso aí não importa, tá entendendo? O stalinismo, um negócio de 100 anos atrás, nós queremos debater os problemas reais. Mas, gente, isso tem implicações profundas. Vejam, o Lenin, antes de morrer, ele faz uma polêmica muito dura contra o Stalin, porque ele diz que o Stalin, com o ponto de vista e a política que ele defendia, não era capaz de levar adiante a autodeterminação dos povos da Geórgia. Beleza, só Geórgia. Mande, isso aí, sei lá, é um conflito, o cara estava errado, isso aí ficou no passado. Só que o stalinismo estava dirigindo um aparato mundial que tinha muito poder da classe trabalhadora e tinha capacidade de fazer coisas grandiosas. E não foi só no caso da Geórgia que falhou. Aqui entra o debate da Palestina. O Stalin, à frente da União Soviética, disse que tudo bem a fundação do Estado de Israel. E quando nós vamos debater isso, em geral a galera diz, mas é que foi um desvio de percurso. Isso aí foi um erro em separado, tal. Mas será que foi? Porque se combina com Geórgia, se combina com Israel, se combina com o stalinismo não ter apoiado a auto-organização dos povos africanos contra as colônias da França e da Inglaterra, significa uma coisa que talvez seja um dos episódios mais terríveis e profundos, que é a Etiópia. A Etiópia foi invadida pela Itália fascista e o stalinismo, à frente da União Soviética e dos partidos comunistas, se negou a apoiar as massas que estavam se levantando contra a invasão fascista. Só que esse levante dos trabalhadores na Etiópia gerou uma grande solidariedade mundial. Foi a primeira vez que essa solidariedade foi tão grande, como nós estamos vendo agora, inclusive em relação à Palestina. Essa solidariedade foi tão grande que botou em xeque a existência de colônias negras. E foi fundamental, mas o Stalin não apenas não apoiou os povos se levantando contra a invasão fascista, como continuou fazendo acordos comerciais com o Mussolini em relação ao petróleo. Então, vocês estão entendendo que aqui nós temos implicações práticas? E é um debate atual. Quando nós vamos observar qual é a linha dos partidos comunistas do mundo hoje, que poderiam me dizer, não, tudo bem, mas isso é uma coisa de... Isso não ocorre mais nos dias de hoje. Será, gente? Um dos partidos comunistas que é mais referenciado aí no campo da esquerda é o Partido Comunista Grego, KKE. Fevereiro de 2024, esse partido foi contra a votação do casamento homoafetivo. Por quê? Porque diz aqui, classe é tudo, opressão é nada. Nós não podemos debater os problemas da vida dos LGBTs. Porque isso aí divide a classe trabalhadora. Lembra aquilo que eu estava falando? Essa concepção existe ainda nos dias de hoje. Lembra aquela outra concepção que eu falei? Que, por outro lado, divide o mundo entre progressistas e reacionários? Também existe nos dias de hoje. Por exemplo, quando nós vamos observar a relação da China com os Estados Unidos. Do nosso ponto de vista, a China é um país imperialista. Eu sei que isso é um debate sendo feito, polêmico na esquerda. Nós temos livros sobre isso, inclusive, para quem quiser se aprofundar um pouco mais depois. Mas fato é que a China, nesse conflito agora da Palestina, qual foi a posição dela?
chamou uma reunião de partidos palestinos em Pequim, que ocorreu em junho ou julho agora, e essa reunião formou um pacto de unidade nacional que poderia servir para enfrentar o sionismo, poderia servir para enfrentar o Estado de Israel, mas a solução que a China apresentou nessa reunião foi: aqui são os 2 estados. Tá tudo bem, continua, Israel. Divide os 2 estados. Essa polêmica que nós já sabemos o que significa não ter a Palestina livre do rio ao mar. E mais do que isso, nessa reunião estavam presentes partidos políticos palestinos, como o Al-Fatah, que não condenam o que está ocorrendo na Palestina, que não condenam o massacre de Israel. E a China simplesmente não disse nada. E por que não faz nada? E por que também tira um posicionamento de aqui é a solução dos 2 estados e tal? É tudo justificado para as pessoas diante de um conflito interimperialista em que você pode capitular e você pode reduzir e rebaixar suas posições políticas, porque tem um inimigo superior que é os Estados Unidos. E aí a esquerda inteira passa um pano gigantesco para todas as posições que são tomadas pela China, pela Rússia, inclusive. Quando nós vamos debater a autodeterminação dos povos e a opressão nacional, nós precisamos debater o que está ocorrendo, a guerra da Rússia, o massacre que a Rússia está fazendo na Ucrânia e a tão importante auto-organização do povo ucraniano para derrotar essa afronta, que tem conseguido, inclusive, tem tido posições muito ofensivas e brilhantes. Ninguém esperava que o povo ucraniano fosse conseguir ser tão ofensivo contra a Rússia como está sendo nessa guerra. Então, enfim, eu acho que são concepções que, quando nós vamos observar dentro da história do marxismo e do movimento dos trabalhadores, elas se iniciam no passado, elas vão se reinventando, mas elas existem ainda no dia de hoje, e elas não conseguiriam explicar a fundo como nós vamos resolver o problema da Palestina. Agora, pensando no tema das eleições, eu acho que São Paulo, Brasil, aí eu acho que também nós temos um problema sobre essa concepção do progressismo. Veja, o exemplo da China, ele ilustra essa concepção do progressismo versus reacionarismo no terreno internacional. Mas, quando nós vamos observar as eleições municipais, nós estamos vendo a mesma coisa em escala municipal e escala nacional. O que significa, gente, o Boulos ter falado que ele não é prefeito de Tel Aviv? Uma frase que poderia ter vindo da boca do Marçal. Eu consigo ver o Marçal falando essa frase ao ser perguntado sobre o conflito da Palestina. E eu tenho certeza que, se ele tivesse falado isso, a esquerda teria condenado e dito que era um absurdo. E quando o Boulos diz esse tipo de coisa, ninguém fala nada. Não gera revolta nos partidos políticos de esquerda. E por que não? Porque Boulos, PSOL, PT, Frente Ampla, e coloco isso muito fraternalmente com os companheiros aqui, porque eu sei que é um espaço de debate entre nós, dizem para as pessoas que, infelizmente, em nome da governabilidade, em nome de ter posições mais progressistas no dia de hoje contra os reacionários, nós precisamos rebaixar o nosso programa. E nós precisamos abrir mão de pautas, porque, se a gente defende essas pautas, a gente não é eleito. O problema é o seguinte: a gente abrir mão dessas pautas, a gente abrir mão dessa luta, você não defender como número 1, que aqui nós não vamos baixar a cabeça para colonialismo, que nós não vamos baixar a cabeça para racismo. Você fazer isso é uma questão de princípio. O problema é que Boulos, o PSOL, dizem que justamente a única forma de derrotar a direita é se você abandona as pautas dos trabalhadores. Mas eu pergunto a vocês, gente, quem é que está se fortalecendo? Quando você deixa de falar sobre a Palestina, quando você deixa de falar sobre o aborto, como o Boulos está fazendo agora, quando você deixa de falar sobre a legalização das drogas, quem é que está se fortalecendo? São os movimentos sociais? São os trabalhadores? É o povo palestino? O povo palestino, a comunidade no Brasil, mas, inclusive, do ponto de vista internacional, da solidariedade que nós precisamos criar internacionalmente? É a mulher trabalhadora que não tem acesso ao serviço de aborto, que morre com os remédios abortivos, que morre fazendo aborto nas clínicas clandestinas, é ela que está se fortalecendo quando os setores da esquerda abrem mão da pauta da legalização do aborto? Então, vejam, eu acho que esses debates sobre os rumos que tomou a esquerda ao longo da sua história,
e como ela combinou o tema da exploração e da opressão, eu acho que são debates fundamentais, porque nós precisamos nos emancipar. Nós precisamos derrotar aqueles que estão nos atacando. E aqui eu acho que nós temos todos acordos sobre quem está nos atacando. Ninguém aqui defende Marçal, Nunes, extrema-direita e companhia. O problema é quais os caminhos que entre nós aqui nós estamos trilhando que vão nos levar a conseguir enfrentar essa galera de fato. Entende? Em nome da governabilidade, muito se abriu mão. Gente, muitas das coisas que são feitas hoje pelo próprio governo Lula, por exemplo, se tivessem sido feitas na época do Bolsonaro, teriam sido um escândalo. Mas simplesmente porque é o governo federal que faz, ninguém fala nada. Porque nós também precisamos falar sobre isso, sobre o governo federal comprando tanques de Israel. Veja, não é possível você falar de eleições e ninguém aqui citar isso no debate. Porque é claro que nós precisamos fortalecer um ponto de vista de esquerda, mas fazer acordo com Israel fortalece um ponto de vista de esquerda, de libertação dos trabalhadores, ou enfraquece? Então, acho que o debate é esse. Eu acho que, para concluir, entendemos a extrema-direita, e aí tem toda uma polêmica conceitual, de fato, né? Do nosso ponto de vista, o que existe hoje no Brasil não é exatamente fascismo, embora não é que ele não exista em lugar nenhum e também não é que ele não tenha expressão na sociedade. No Reino Unido, por exemplo, estão tendo ataques fascistas, isso é muito sério, e nós precisamos nos debruçar e estudar esse fenômeno. Mas esse é um debate que não vai dar tempo de fazer aqui agora. Mas, do nosso ponto de vista, a extrema-direita ela é a faceta mais podre do capitalismo hoje no Brasil. O problema é que o capitalismo está se expressando com outras facetas também. E o capitalismo se expressa com outras facetas, e os setores da esquerda, que acabam indo por uma via capitalista e que abandonam a estratégia de fazer uma revolução socialista e tal, criam diversas justificativas para legitimar esse tipo de coisa. Mas eu acho que nós não podemos perder de vista o seguinte. Claro, aqui nós temos um referencial de classe. Nós temos um referencial de classe, mas a classe trabalhadora é oprimida, a classe trabalhadora é palestina, negra, LGBT, a classe trabalhadora precisa fazer o aborto, a classe trabalhadora precisa acabar com o colonialismo, a classe trabalhadora precisa acabar com o apartheid, e, em nome dessas lutas, nós temos que traçar essa linha moral no chão, que é a linha de que não vamos relativizar. Quem diz que a gente pode relativizar esse tipo de coisa? O problema de ter surgido Bolsonaro, extrema-direita, o problema de ter se criado uma expressão fascistizante na sociedade é justamente que nós fomos cedendo das nossas pautas. E nós fomos cedendo espaço para que eles se criassem. Então, aqui, a nossa linha, que nós temos que traçar mais do que nunca, é dizer o seguinte: não, vamos mais ceder espaço. Vamos para cima desses caras com um programa socialista, com um programa de libertação. Nós defendemos para a Palestina, uma Palestina laica, democrática e não racista. E esse movimento de luta por uma Palestina laica, democrática e não racista precisa estar combinado com um programa socialista, que é o único capaz de entender de que forma as lutas contra a exploração capitalista e contra a opressão colonial podem se combinar para que a gente seja vitorioso. Então, gente, muito obrigada aqui pelo espaço. Estou à disposição para a gente conversar mais depois. E agradeço todo mundo aí. Obrigada, companheira. Agora a Hawa vai terminar aí com chave de ouro o nosso debate. Sou Rawa Saghir, sou da Palestina, nascida na Síria como refugiada palestina e filha do sobrevivente da Nakba. Meu pai nasceu em 1940 na cidade de Haifa, na Palestina, hoje é na Palestina ocupada, né? E ele foi expulso obrigatoriamente com sua família para ser refugiado nas forças de arma, né? Para ser refugiado na Síria. E eu nasci na Síria como palestina, refugiada de sobrevivente da Nakba. E eu estou aqui no Brasil há 9 anos. Coordeno a rede Salmedun pela solidariedade aos prisioneiros palestinos e também o Caminho Palestino Revolucionário Alternativo, que é o nosso movimento amplo. Muitas coisas do que a Mandy falou, e eu estava na minha cabeça também, de coincidência que eu queria comentar, mas eu vou começar com o ponto seguinte.
vai completar agora 1 ano, a partir de 7 de outubro, 1 ano do genocídio televisionado, e a gente está vendo que esse debate tem, no máximo, 15 pessoas, que as pessoas até normalizaram o genocídio que está acontecendo em Gaza, e isso é um dos pontos mais importantes, do tanto que o sionismo conseguiu vencer agora no Brasil, durante esse 1 ano de genocídio. Porque quando a gente vai para um debate que agora falta menos de 1 mês para a memória de 7 de outubro, do dia sagrado, e a gente está em um debate com essas pessoas maravilhosas na época das eleições, e tem só 15 pessoas dentro da sala. Então, isso que, literalmente, a esquerda brasileira falhou, desculpa. Mas, em 1 ano, a gente não conseguiu se mobilizar em uma forma tão clara, tão amarrada, para conseguir obrigar o governo brasileiro a romper as relações com Israel. Até agora, a gente não conseguiu nem vencer que é romper as relações acadêmicas entre o USP e as universidades israelenses. Até agora, a gente não conseguiu nem parar o sionismo da perseguição que nós, como ativistas palestinos e ativistas pró-palestinas, estamos sofrendo. Até agora, a gente não está conseguindo nem colocar 10 mil pessoas nas ruas, nas manifestações. Isso é uma falha. No momento que o mundo inteiro está em pé para a luta palestina, no momento que o mundo inteiro está saindo manifestações todo sábado, todo domingo, e aqui a gente faz em 15 dias, no máximo a gente consegue juntar 1.000 de pessoas. Isso é uma falha. O Brasil está falhando o povo palestino que está dentro do Brasil e que está fora do Brasil. Por quê? Porque o sionismo venceu tanto nos últimos anos que a gente tem medo hoje de falar sobre a Palestina. Todo mundo tem medo de falar para não perder emprego, para não perder amigos, para não perder poder, para não perder não sei o quê. Mas sabem o quê? Foda-se no momento que tem 41 mil mártires palestinos. O que nós estamos esperando? Temos 15 mil reféns dentro das prisões da ocupação israelense. 15 mil reféns que todo dia estão sofrendo agressão, tortura, estupro e todas as formas de tortura que vocês imaginam e não imaginam. Entre todas as idades, a gente tem crianças de 12 anos de idade dentro das prisões. E a gente nem sabe o número deles. Até agora. A gente nem sabe o que está acontecendo com as mulheres palestinas dentro das prisões. A gente nem sabe nenhum sofrimento sobre as mulheres. Todo mundo fala 40 mil mártires, entre eles mulheres e crianças. Cadê a pauta da mulher palestina que está vivendo há 1 ano dentro de uma tenda, sem eletricidade, sem água, sem comida, menstruando sem absorvente para ela conseguir colocar? Cadê a pauta da resistência da mulher palestina dentro dos debates que a gente está assistindo, estamos indo? Sempre a mesma fala, sempre a mesma coisa. Genocídio, contra o sionismo, Israel é genocida. A gente já sabe disso, mas vamos aprofundar para a gente conseguir avançar. No momento que já agora está passando 1 ano e as pessoas não conseguem ainda falar viva a resistência armada palestina. Porque é isso. Com a revolução armada nós vamos conseguir, que é libertar a Palestina. Sem o 7 de outubro sagrado, ninguém ia estar aqui falando sobre a Palestina. Como que o Breno falou antes um pouquinho. 7 de outubro foi uma resposta dos últimos 20 anos da história palestina. A realidade da história palestina que na Cisjordânia, antes de 7 de outubro, falando, mais de 160 assentamentos dos colonos israelenses em cima do território palestino na Cisjordânia. Faixa de Gaza, 17 anos de cerco. Autoridade palestina, braço direito da ocupação israelense dentro da Cisjordânia. Mais de 5 mil prisioneiros dentro das prisões. Profanação de todos os lugares dentro de Jerusalém. Profanação do Al-Aqsa. Além de todas as outras coisas que a gente nem conhece, nem sabe, das torturas, das agressões que acontecem todo dia, diariamente, nos checkpoints dos palestinos que estão passando da Cisjordânia para ir trabalhar, e o que acontece com eles dentro do território de 48, além que a gente nem fala sobre todo o sistema da ocupação israelense dentro das comunidades árabes palestinas dentro do território de 48, que é cheia de droga, de arma e de crimes de honra, porque eles colocam isso. E a partir de 7 de outubro, esses crimes diminuíram muito porque o Israel está ocupado. Então,
Era uma realidade que nós achamos que acabou com a resistência palestina, só que não. Foi a resposta que a mesma criança que estava em 2002, na segunda intifada, pegando uma pedra, jogando em cima do tanque, é a mesma que pegou a arma e foi lá e atacou as bases militares no 7 de outubro. É a mesma criança. E por que conseguiu? Porque a faixa de Gaza é livre da autoridade palestina. E isso é um fato. A autoridade palestina é braço direito. É braço direito que prende os palestinos e que entrega para a ocupação israelense. Só que na faixa de Gaza eles conseguiram evoluir essa resistência porque não existe autoridade palestina. Agora, quando a gente olhar na Cisjordânia sobre as brigadas armadas dentro da Cisjordânia, são dentro dos campos que a autoridade caga de medo porque elas não conseguem entrar lá, porque o povo vai tacar neles. É isso. A gente precisa se limpar primeiro, e isso que a gente precisa fazer agora, aqui no Brasil, é olhar os partidos, de tanto que os sionistas de esquerda, que estão dentro dos nossos partidos de esquerda, quando aceitar que é ter um nazista de esquerda, podemos aceitar de ter um sionista de esquerda. Só que, infelizmente, esse debate nem existe dentro dos partidos. E as pessoas que falam sobre isso são pessoas isoladas, perseguidas ou demitidas. Porque a gente está em uma realidade que o sionismo está como câncer comendo dentro do Brasil. Por isso o Bolsonaro ganhou, por isso a gente está vendo que o Lula não fez nem uma ação, além de falar que é genocídio. Eu não quero que ele me fale que é genocídio, porque eu estou vendo nos meus olhos. Todos nós estamos vendo nos nossos olhos o que está acontecendo. Todos nós estamos assistindo às crianças decapitadas dentro da faixa de Gaza. A gente não precisa que eu ouvir um presidente que é um genocídio no momento que eu preciso que ele romper todas as relações. Isso que eu preciso. A Chile, a Venezuela, a Bolívia não declararam que é genocídio, só que romperam. E isso que eu preciso ação. Eu preciso, como palestina, ter a dignidade aqui, ter a proteção como ativista palestina, a não ser demitida do meu trabalho, a não ser perseguida, a não ser hackeada, a não ser perseguida em todo lugar onde eu for. E, infelizmente, estamos em uma realidade que eu estou cheia de ódio de todos. Do sionismo, da autoridade palestina, da direita palestina que está aqui dentro do Brasil, que está dominando, que está falando a Palestina livre do apartheid. Apartheid o quê? Palestina livre do rio ao mar. Meu problema não é um muro, meu problema é a ocupação sionista. Meu problema é ter colonos em cima do meu território, sentados na minha casa, vivendo na minha casa, e eu estou proibida a entrar na minha terra. Esse é o meu problema. A gente está precisando enfrentar 100 inimigos aqui no Brasil, além de ser todos nós uma mão junta para enfrentar o sionismo, para enfrentar a extrema-direita. Só que, infelizmente, o que a gente está fazendo, a gente está se brigando entre si, porque todo mundo está com medo de perder seus poderes. Desculpa ser muito mencionada, só que a gente precisa, nesse momento, que a falar essa verdade, porque está chegando o 7 de outubro e ainda a gente não conseguiu fazer nada aqui dentro do Brasil. E eu acho que agora é o momento de a gente se levantar, é o momento de a gente realmente trabalhar junto, porque temos muita coisa para frente. A Sabesp foi privatizada, só que ninguém falou que eles têm um contrato a partir de 2009 com a Mekorot, que é a empresa de saneamento israelense, e que eles têm mão na privatização da Sabesp. E que ninguém está falando sobre isso, ainda que nas manifestações que saíram, porque a gente não faz uma menor pesquisa para saber o que são os contratos que estão dentro da Sabesp. O que a prefeitura está fazendo junto com os sionistas? Mekorot é a empresa oficial do governo israelense de saneamento. Tem contrato a partir de 2009 com o Sabesp e eles foram a razão de privatizar. Cadê os partidos de esquerda sobre isso? Cadê os nossos movimentos de nós conseguir pegar cada instituição, pesquisar o que tem de mão do sionista dentro? Porque no momento que a gente consegue desmontar pouco a pouco, nesse momento que a gente consegue vencer, nós não vamos ir derrotar como que, por exemplo, eu sempre falo, derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo está bem forte.
A extrema-direita está bem forte dentro do governo. E isso é o liberalismo que a gente está vivendo hoje em dia. Que a gente está em um momento que todo mundo fala, só que no final, a palavra final vai para a extrema-direita. E isso que está acontecendo aí, essa é uma realidade. A mesma coisa é o sionismo. Para nós conseguir libertar a Palestina do rio ao mar, a gente precisa desmontar esse lobby. Essa lobby que está distribuída no mundo inteiro, não só dentro da Palestina, não só dentro dos assentamentos, não é dentro do IDF israelense, não é dentro do governo israelense, porque não é nosso problema. Nosso problema é o sistema imperialista sionista que está dominando o mundo. Então, eu acho que a gente começar dos nossos partidos, das nossas instituições, dos nossos lugares, dos nossos centros, assim que a gente consegue avançar pouco a pouco para destruir o sionismo. Eu não sei quanto tempo que eu tomei. Desculpa. Tá, beleza. Só para falar finalmente, a Rede Salmedun, pela solidariedade aos prisioneiros palestinos, foi fundada em 2011, no Canadá. Foi uma forma que o pessoal começaram a pegar todas as declarações do movimento dos prisioneiros dentro das prisões e traduzia para inglês, publicava. Só que a primeira campanha para a libertação de um prisioneiro foi na greve do Sheikh Khadr Adnan, que ele fez uma greve de fome. Foi essa a primeira campanha da Salmedun, e hoje em dia a gente depois de 13 anos, né, a gente está em 37 países diferentes pelo mundo, e nosso trabalho essencial é a defesa dos prisioneiros palestinos, de a gente conseguir também pegar todos os relatos e declarações do movimento dos prisioneiros dentro das prisões para espalhar para o mundo, e a gente conseguir fazer campanhas de libertação e as demais ajudas que a gente pode fazer. E o mais importante que é a pauta dos prisioneiros, porque, na verdade, ninguém fala sobre o que acontece dentro das prisões, né? E isso dos pontos que tem mais ignorância, na verdade, no mundo inteiro, não só aqui, que sempre é uma pauta esquecida. Então, esse livro aqui, que a gente está com ele no contrabando editorial, que é da Associação Adamir. A Associação Adamir é uma associação também de defesa dos prisioneiros palestinos. Nós, como Salmedun e Adamir, fomos considerados terroristas pelo Ministério da Guerra Israelense. O Salmedun foi antes do que Adamir. O Salmedun foi em 2019, o Adamir foi em 2021. E fomos proibidos o nosso trabalho e tal. E, especificamente, a Salmedun foi muito mais. A Adamir conseguiu até agora ter a sede deles dentro da Cisjordânia, e tomara que eles consigam continuar. Esse livro, que é Na Sombra do Holocausto, genocídio em Gaza, traz vários relatos sobre os prisioneiros palestinos depois do 7 de outubro e também umas coisas das leis dentro dentro do governo israelense, especificamente a lei da emergência, que há muitos de nós a gente não sabe que Israel vive em lei da emergência a partir da fundação. Então, isso é um dos pontos mais importantes, na verdade, no livro, que eu acho. E tem também uns textos que são dos prisioneiros, tem uns textos de outras camaradas. Só que eu acho uma estrutura que te deixa entender mais o que é a situação depois de 7 de outubro, dentro das leis israelenses e também dentro da Cisjordânia, dentro da faixa de Gaza, em uma forma da visão dos prisioneiros. Então, eu recomendo bem esse livro. E, nós, como Salmedun, trabalha junto com o Adamir, a gente tenta, tão possível, que as pessoas não esquecer a pauta dos prisioneiros, porque é uma das... Eles são nossos heróis que confrontam o sionismo em forma cotidiana. Eles que estão ali fazendo as greves, eles que estão ali rebelando todo dia na frente dos sionistas dentro das prisões. Então, também eu queria ter um recado sobre dia 8 de outubro. Vamos ter um ato vigília na frente do MASP. Às 18h30, dia 8 de outubro, 18h30, ato vigília na frente do MASP. Tomara que eu vejo todos vocês lá. É um dia muito importante da gente conseguir entregar nossas vozes. Não deixam de ir para as manifestações, para os debates, para as atividades. Eu sei que cansa, só que
muito importante a gente não normalizar o que está acontecendo, porque não é para normalizar. O que está acontecendo não é normal. Então, não é para nos acostumar, não é para nos adaptar, não é para nós seguir na nossa vida normal, porque não tem como. Não tem como não seguir. É agora o momento que é nós que estamos escrevendo a história e vamos escrever das nossas mãos o futuro que a gente quer, o futuro que a gente deseja, um futuro livre do sionismo, do capitalismo, do fascismo. Viva a resistência palestina e a Palestina livre do rio ao mar. Obrigada, companheira. Gente, a gente já esgotou aí o prazo de 1 hora e pouco que a gente tinha de debate. Queria propor, então, só um agradecimento mesmo aos companheiros e às companheiras que estão aqui hoje na mesa. O Danilo teve que se ausentar porque ele tinha uma outra atividade da agenda de campanha dele. Mas convidar vocês a conhecerem os livros que estão aqui expostos e que atravessam, evidentemente, tudo que foi discutido aqui nesse papo hoje. E, claro, convidar e reforçar o convite para que todo mundo some aí no calendário de mobilização pró-Palestina aqui em São Paulo, como a Rawa já colocou na fala dela. Tá bom? Agradecer de novo a Autonomia Literária, a Contrabando, e, de novo, continuar para convidar vocês para conhecerem os livros e continuarem esse papo aí informalmente agora. Tá bom? Obrigada.